Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam todos bem-vindos aqui para o nosso encontro gravado, que vai ser uma aula. E hoje a gente vai começar de fato com o conteúdo da disciplina. Hoje a gente vai ter nossa primeira aula, que é sobre conceitos e fundamentos importantes aqui da ecologia da paisagem. Vamos lá, vamos começar. Espero que vocês se encontrem bem. E vocês já sabem que se tiverem dúvidas, vocês têm algumas opções. Vocês podem me escrever por e-mail. Meu e-mail é meu nome, Eveline, com E e com I, eveline@ufersa.edu.br. E vocês também podem trazer, e é muito bem-vindo, todas as dúvidas para o nosso encontro online, que vai ser segunda-feira que vem. Tá ok? Então vamos começar lá conversando sobre os conceitos que são importantes na ecologia da paisagem. Vou fechar minha câmera para a gente ficar focado aqui nos slides, tá ok? Então vamos lá. Então, disciplina de ecologia da paisagem, vamos conhecer os principais conceitos e fundamentos. O que a gente vai ver hoje? O que vai ter? O que é uma paisagem? Aquela pergunta que não quer calar, né? Então, vamos estudar paisagem, então vamos conhecer as visões, os conceitos de paisagem, como que surgiu a ecologia da paisagem aqui, ó, a ecologia, a ciência que estuda a paisagem. Será que ela já começou como uma ciência? E a visão integradora da ecologia da paisagem. Então, se ela nasceu com duas abordagens, vamos tentar integrar, fazer essas visões, essas abordagens conversarem. Então, vai ser na visão integradora da paisagem, ecologia da paisagem. Então, pessoal, olhe só essa lista, as diferentes visões de paisagem. Então, se fala sobre essa ideia, essa abstração do que é uma paisagem. A gente tem a visão da religião, da literatura, a visão artística, do senso comum, que é a opinião da nossa família, dos nossos amigos, do dicionário e da ciência, para não dizer outras. A gente tem visões na arquitetura, na história da paisagem, mas vamos ver algumas dessas. Então, a visão religiosa é a mais antiga, foi onde apareceu escrito num livro a primeira vez a palavra paisagem. Olha que interessante, veio aqui, ó, se vocês olharem no livro dos Salmos, na Bíblia, eles mencionam a palavra paisagem, que queria dizer a bela vista de Jerusalém. Esse é o sentido de paisagem, é uma beleza visual. Olha que bonito que já existiam esses palácios aqui em Jerusalém. Então, essa foi a primeira vez que tem registro da palavra paisagem, querendo dizer a bela vista aqui de Jerusalém. Na literatura, aqui tem esse texto que está escrito em alemão. Em 1537, eles diziam: depois na torre, nós dois vimos o pôr do sol, nós dois vimos de lá a paisagem distante e a próxima. Então, paisagem tinha uma noção de região, queria dizer um espaço de terreno, de terra agrária. Então, você veja, em 1537, a paisagem era isso aqui que eles enxergavam. Como eles estavam lá na Alemanha, na Europa, eram campos de agricultura. Quem nunca conheceu também ou ouviu falar dos quadros de paisagem, né? Então, aqui popularizou-se muito o termo paisagem. Era o mesmo sentido que eu acho que vocês têm na cabeça. O que vocês pensam? Como descrever uma paisagem? Pensem aí, pessoal. Agora não dá para vocês me dizerem, mas coloque na cabeça de vocês essa pergunta. O que vocês acham que representaria? Com que palavras eu consigo representar uma paisagem? Se você fosse desenhar uma paisagem, o que teria nesse seu desenho? O que ia compor o seu desenho? Então, vamos começar a pensar com qual dessas definições você se identificava antes da aula. Então, na visão artística, a paisagem é uma região. Vejam que pintura antiga de um chinês do século XI, né? 1100, algo assim, muito tempo atrás. Já no século XVI, 1510 a 1599, a gente tem as paisagens renascentistas, né? Essa visão artística da paisagem. Então, um quadro de paisagem começa a ficar famoso aqui no século XVI, então de 1501 a 1599.
Aqui as caravelas, né, sendo representadas nessa paisagem europeia, aqui portuguesa, talvez. Os impressionistas, Monet, né, que é um grande pintor, ele era conhecido por pintar paisagens nesse estilo próprio aqui dos impressionistas, quadros que você consegue ver a definição só bem de longe dele. Então, paisagem também queria dizer região. E no senso comum, se eu perguntar para uma pessoa da rua, assim, que não faz ecologia, que não é da geografia, o que ele me dizia sobre a paisagem? É algo que se vê, é algo que eu consigo ver, é o que as pessoas dizem. Tem beleza, quase ninguém imagina uma paisagem num esgoto, num lixão. Quase todo mundo imagina uma beleza, uma paisagem é algo belo, que agrada aos olhos. É algo amplo, ó, tem uma noção de amplitude, algo que eu enxergo de longe, do cume de uma montanha, do pico de uma montanha. Tem elementos dentro dessa paisagem, tem coisas dentro dessa paisagem. São áreas abertas, ninguém imagina uma paisagem dentro de um apartamento. Então, esse é o senso comum, que é o que provavelmente está no nosso inconsciente coletivo, essa noção de algo lindo, amplo, tipo Chapada dos Guimarães, dos Veadeiros. Isso é uma paisagem com água, com cachoeiras. E segundo o nosso amigo dicionário, né, o pai dos burros, que é o Google também, né? O que é a visão no dicionário? É um espaço de terreno que se abrange num lance de vista. Então, é algo que eu consigo, é uma região que eu consigo fazer uma leitura com os meus próprios olhos. É algo que eu enxergo. Então, vocês podem ver nessa representação aqui que paisagem ela veio na literatura, muito antigamente, já foi retratada na pintura, está no nosso imaginário, nosso inconsciente coletivo, paisagens belas, bonitas. É algo real, concreto, que existe, é um termo agregador, ele agrega muitas ideias. E tem também a visão, hoje em dia, ecológica. Então, segundo a ciência, o que é ecologia de paisagens, né, nessa ciência? Ela é uma ciência nova, atual, então ela é contemporânea, ela é recente, tem essa carinha triste porque ela tem muitas definições, isso não é legal. É muito melhor quando a gente estuda e tem uma definição, né, para algum objeto, algum processo que a gente está estudando, mas tanto paisagem quanto ecologia da paisagem tem várias definições, desde muito simples, com poucas palavras-chave, até definições mais complexas. E por que isso acontece? Por que a ecologia, no geral, ela é formada por tantas definições? Porque tanto a ecologia geral quanto a de paisagens é uma ciência recente, de meados de 1800 para cá. Ela tem múltiplas origens, então a ecologia de paisagens ela teve origem na Europa e depois ela também se originou nos Estados Unidos com uma pegada diferente. Então, por isso ela vai ter diversas abordagens, perspectivas, definições para a mesma coisa. É um pouquinho chato isso, mas é o que temos para hoje. Então, como que nasceu a ecologia da paisagem? Para começar aqui, quais paisagens vocês acham que é uma paisagem europeia? É a paisagem A, ou na Europa o mais comum é a paisagem B? E as americanas, as paisagens do norte dos Estados Unidos, do sul, da América do Sul, é a paisagem A ou a paisagem B? Vou deixar aqui essa pergunta, a gente vai conversar isso na aula online ao vivo. Então, vamos ver a abordagem geográfica. Então, a ecologia da paisagem, ela começou como, o estudo, melhor dizendo, né? O estudo das paisagens começou como uma abordagem geográfica, algo que as pessoas da geografia, da biogeografia, se preocupavam e estudavam. Não era ainda um domínio da ecologia. Então, ela surgiu mais ou menos em 1940 na Europa. Olha, vocês podem ver, né? Eu peguei essas imagens bem simbólicas da Europa, né? Torre Eiffel, em Paris, França.
Big Bang, né? Aqui em Londres. Então, só para vocês gravarem desculpa, aqui tocou o celular, que na abordagem geográfica ela surgiu na Europa. Então, são paisagens culturais com um enfoque geográfico, coisas de interesse da geografia, perguntas da geografia, tem sua importância muito grande, porque ela é voltada para o planejamento espacial. Então, ela vem responder questões espaciais, de ordenamento. A gente já vai ver um pouquinho melhor mais para frente. Então, o estudo das paisagens surgiu na Europa com um enfoque, uma abordagem geográfica. Só para vocês conhecerem aqui, uma definição de paisagem foi cunhado, né, essa ciência aí da ecologia da paisagem. Ele não praticava ainda a ecologia da paisagem, mas diz que ele é o pai da ecologia da paisagem, porque ele foi o primeiro cientista a definir paisagem. É uma abordagem geográfica, vocês vão ver. Então, o que é para o Carl Troll paisagem, landscape ali, ó? É uma entidade visual, é uma entidade espacial total e visual onde os humanos vivem. Então, é um local, é uma região no espaço, então é uma região, como se falava antes, visual, então é o que meus olhos enxergam, onde humanos vivem. E aí, pessoal, hoje em dia, será que está atual essa definição? Será que só tem paisagem onde os humanos vivem? Onde os humanos não vivem, não temos paisagem? Vamos conhecer uma outra, fica essa pergunta aí no ar. Vamos conhecer outra definição, de 1994, tirada do livro de Navé e Lieberman. Então, tá aqui em inglês, a gente lê aqui em português. O que é, então, a ciência, né, da ecologia da paisagem? É uma ciência interdisciplinar, né? Ok, a gente viu que tem definições e visões desde a religião, pintura. Então, é uma ciência interdisciplinar que lida com as inter-relações entre a sociedade humana e seu espaço de vida. Então, a gente tem paisagens abertas e construídas. Então, relações, né, inter-relações entre a sociedade e seu espaço de vida. Você vê, nem fala de natureza, nada. É o espaço que o homem utiliza. Essa é a visão da geografia. Ela surgiu para responder questionamentos e resolver problemas que surgiram do uso do espaço pelo homem. Então, realmente, nessa abordagem, as áreas que eles estudam na abordagem geográfica são as áreas de vida humana, onde o homem se encontra. Então, por isso, né, a gente consegue ligar com a aplicação da EP, Ecologia da Paisagem, na Europa. Então, ela surgiu para auxiliar no planejamento dos territórios, no planejamento da arquitetura da paisagem, então, no planejamento da arquitetura dos espaços onde o homem vive, na avaliação de terrenos, para classificar elementos da paisagem e fazer mapas. Com esses mapas a gente consegue demarcar onde estão as unidades da paisagem, o que tem nessa paisagem, qual unidade, então qual elemento da paisagem é mais abundante. Então esses mapas auxiliam várias decisões. E hoje em dia ele não é usado só para cidades ou espaços urbanos. Esses mapas com os elementos da paisagem são muito utilizados na ecologia também. Então, essas informações de classificação auxiliam na melhora, no aprimoramento dos mapas de áreas. E na América, pessoal, como que era a questão do estudo de paisagem? Será que foi rápido que saiu da Europa e chegou na América? Então, falei para vocês, o estudo das paisagens surgiu na Europa e em 1940, né, que foi cunhado esse termo paisagem, mas 40 anos depois e ainda não se utilizava ecologia da paisagem. Ninguém dizia eu estudo paisagem, eu trabalho com paisagem, eu estudo ecologia da paisagem. Até 1980 não se usava esse termo na América. Mas olha que interessante,
pelo fato de alguns pesquisadores americanos irem em congressos na Europa, indo nesses congressos lá já fazia 40 anos que se falava de paisagem, que se estudava paisagem, se fazia mapas. E os americanos, quando começaram a frequentar esses simpósios, esses congressos, tiveram contato com esse conhecimento, com essa produção científica e levaram para os Estados Unidos essa noção, mas lá eles modificaram bastante. Por que que eles modificaram, né? Então vamos conhecer agora a abordagem ecológica que veio, né, da sementinha que foi plantada lá na Europa, na abordagem geográfica, veio para a América com uma nova roupagem, que é a roupagem ecológica. Então ela teve origem na década de 80. Eles estudavam coisas bem diferentes na América. Se estudava paisagens naturais, enquanto que na Europa, lembra como é que a palavra paisagens culturais? Porque lá o homem já estava modificando as paisagens há milênios. E aqui na América, nós temos muitas paisagens naturais que precisam ser estudadas, que precisam ser protegidas, que precisam ser conservadas. Então, o enfoque dado aqui na América foi para outros problemas, diferente dos problemas europeus. Lá, os problemas europeus eram falta d'água, baixa produção agrícola, enquanto que a gente também tem esses problemas na América, mas a gente estava nessa época com o movimento de biologia da conservação bem forte, que começou nos anos 60, né? Então, a conservação já estava mais latente aqui na América. Então, ela, como eu acabei de dizer, né, ela é voltada mais para a conservação. A ciência e ecologia da paisagem, então, ela começou a tomar corpo quando teve a primeira associação aqui internacional para a ecologia da paisagem, chama IAEL, então International Association of Landscape Ecology. Então teve um congresso também, né? A gente começou a se organizar na ecologia da paisagem quando criou então essa sociedade e a revista também Landscape Ecology em 1987. Então, vamos conhecer um pouquinho das definições de paisagem. Então, na ecologia, né, na abordagem ecológica, a paisagem é uma área espacialmente heterogênea. Ela também é um mosaico heterogêneo de relevo, tipos de vegetação, usos da terra, então bem terrestre, né, essa definição. Então, como que eu integro? Será que é preciso integrar uma abordagem que ela é mais geográfica, voltada para o uso humano das paisagens, voltada para responder questionamentos na área de planejamento, para entender como ordenar essas paisagens? Então, isso é a geográfica. E como que eu posso integrar, juntar com a visão ecológica da paisagem? Elas têm definições diferentes, propostas e objetivos diferentes. Então, será que existe uma forma de eu juntar essas duas visões, não ser uma visão só voltada para o homem, assim como não ser uma visão só para espécies? Sim, um pesquisador muito importante aqui brasileiro, de São Paulo, que é o Jean Paul Metzger, ele publica muitos trabalhos, ele pesquisa, ele desenvolve muito a ciência da ecologia da paisagem, e no artigo que eu coloquei para vocês lerem semana passada, é esse artigo da visão integradora, da abordagem integradora da paisagem. Então, artigo de 2001 de Metzger. Eu sempre gosto de passar para vocês esse artigo porque ele resume a disciplina toda e é em português e muito bem escrito. Então, lá dentro desse artigo, vocês têm essa definição de paisagem. Você vê que já não é uma visão nem geográfica, nem exclusiva da ecologia, porque ela também inclui o homem. Quando a ecologia da paisagem começou a se desenvolver na América, ela era muito voltada para a conservação de espécies, mas a nossa espécie também deve ser estudada, né? Sua influência,
o seu impacto. Então, também a gente tem que incluir esse elemento no sistema, né, o homem. Então, como fazer isso sem ser completamente geográfico, mas também sendo ecológico? Utilizando essa definição de Metzger. Então, a paisagem é um mosaico heterogêneo formado por unidades interativas. Essa heterogeneidade existe para pelo menos um fator, segundo um observador numa determinada escala. Então, vamos quebrar essa definição em partes para a gente entender. Então, a paisagem é um mosaico heterogêneo. Então, é um mosaico. Lembra aqueles desenhos de mosaico? Deixa eu pegar aqui para vocês no Google, para vocês verem um mosaico. Mosaico de vidro. Olha aqui um mosaico. Que lindo esses mosaicos, estão vendo? Então, a paisagem seria como esse mosaico. Ela é formada por elementos, pecinhas aqui dentro, e ele é heterogêneo. Por que ele é heterogêneo? Eu tenho pecinhas de diferentes cores, isso quer dizer heterogeneidade. Eu tenho pecinhas vermelhas, tenho pecinhas verdes, azuis. Tá vendo aqui? Então, isso é um mosaico heterogêneo. Então, isso aqui pegando uma analogia, verdinho podia ser uma faixa de vegetação, vermelho, cidades, azul, corpos hídricos. Então, essas pecinhas, essa diferença entre as pecinhas, quando eu estou olhando, se isso aqui fosse um mapa, cada pecinha eu poderia interpretar como cada cor um elemento dessa paisagem. Ok? Vou voltar aqui que estão terminando. Então, esse é um mosaico heterogêneo, formado por unidades. Unidades são esses elementos da paisagem que eu falei. Vegetação, água, depende do que tem na paisagem. Cidade, campos de agricultura. Então, para ser uma paisagem, eu tenho que ter heterogeneidade. Então, essa heterogeneidade quer dizer que eu tenho que ter mais de um elemento nessa paisagem. Então, eu posso ter vegetação aberta e vegetação fechada. Já tenho heterogeneidade, já tenho duas coisas. Então, eu não tenho homogeneidade, que seria uma paisagem com uma região com... Não é nem uma paisagem, porque um elemento só não faz paisagem. Então, eu tenho que ter variação dentro dessa paisagem, das coisas que tem dentro dela. Então, um campo de futebol. Para um ser humano, então, no olhar, depende do observador. Se eu tenho um campo de futebol, vamos aqui no Google de novo. Campo de futebol. Se eu tenho, vamos ver se ele vai. Se eu tenho um campo de futebol, vamos pegar aqui. Aqui. Se o meu observador desse campo de futebol for um homem, uma pessoa, um ser humano, ele vai achar que tem alguma heterogeneidade aqui ou eu só tenho grama, 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 grama? Então, de elemento dessa paisagem. Será que isso é uma paisagem? Se o meu observador for um homem, um ser humano, uma pessoa, uma mulher, o que é que seja, um ser humano, vai ver só grama, grama, grama. Nosso olho não consegue perceber um outro elemento. Então, é paisagem para a visão do homem? Não, não é paisagem. Agora, se eu tenho uma pulga, ou se eu tenho um carrapato, um inseto, bom, carrapato não é inseto, mas se eu tenho um inseto pequenininho aqui, uma joaninha, um coleópterazinho, e se tiver algum desnível, ela vai perceber relevo, ela vai perceber uma área da grama que está mais verde, outra que está mais seca. Então, talvez para uma joaninha, ela vai enxergar a heterogeneidade, porque ela é tão pequenininha aqui dentro que ela percebe mais de um elemento. Relevo é um elemento da paisagem também, viu, pessoal? Então, a questão de eu ter ou não ter uma paisagem depende do observador. O meu observador, e numa determinada escala, né? Como a gente viu, na escala da visão do homem, o campo de futebol não é paisagem. Na escala da visão da área de vida que uma joaninha ocupa, para aquela escala pode ser que seja uma paisagem, porque ela enxerga mais de uma coisa, ela enxerga a heterogeneidade. Então,
Por isso que a definição fala que a heterogeneidade é uma condição para ter paisagem. Se eu tenho heterogeneidade, eu tenho uma paisagem. Só que heterogeneidade no quê? Em algum fator. Segundo um observador, então tem que ser na escala e na visão desse observador. Então, a visão pelo homem, do olho do homem, pode ser, como a geográfica utilizava essa visão do homem, a visão também pode ser, o observador pode ser outras espécies. Então, a paisagem na visão do homem, o homem pode subir nesse balão e aí ele consegue enxergar essa escala ampla, essa escala espacial grande. Então, o homem consegue enxergar. Então, tem que considerar nessa escala, se isso que ele está olhando tiver heterogeneidade, aí é paisagem. E aí, pessoal, isso aqui é uma paisagem? Vocês enxergam heterogeneidade ou não? Vamos conversar na aula ao vivo. E a paisagem segundo a outras espécies? Então, posso considerar como um observador esse gavião. E aí, a gente vai ver a visão dele. Ele está enxergando várias coisas. Cada achurado desse, que são esses desenhos, cada desenho, você pode ver que tem uns que se repetem e tem desenhos que são diferentes. Então, esse padrão na visão do gavião tem heterogeneidade. Ele está enxergando coisas parecidas, porém coisas diferentes também. Então, tem heterogeneidade? Tem, na visão do gavião. É paisagem? É. Na visão desse passarinho, ele está enxergando esse pedacinho, ele vê que isso aqui é diferente disso, que é diferente disso. E ele tá dentro desse pedacinho, viu? O passarinho aqui, ó, esse passarinho, ele tá... Não, na verdade, esse passarinho, ele tá saindo desse bloquinho, que pro gavião aqui não é paisagem, viu? O gavião, isso aqui é um elemento só. Então, pro gavião, esse quadrado aqui não é paisagem. Mas pro passarinho que tá dentro desse quadrado, ele enxerga tudo isso aqui, todos esses elementos. Então, para esse passarinho, esse que vive dentro desse retângulo, aqui é uma paisagem. Para o gavião, esse retângulo não é uma paisagem, porque ele tem uma visão muito mais de longe. Para a borboleta que vive aqui dentro desse quadrado, para o passarinho, esse quadrado é um elemento, não é uma paisagem esse quadrado. Esse todo é uma paisagem para o passarinho. Já para a borboleta, ela vive dentro desse pedacinho e como se a gente desse um zoom dentro desse pedacinho, a gente vê toda essa heterogeneidade. Então, para a borboleta, esse quadrado aqui é uma paisagem, porque ela enxerga todos esses elementos diferentes. O passarinho não enxerga esse quadrado como uma paisagem, mas só essa área mais ampla. Então, pessoal, para existir paisagem, a gente tem que considerar quem? A escala do observador. A gente tem que ter bem claro qual é o nosso observador dentro da paisagem, dentro do que a gente quer descobrir se é paisagem ou não. Tá ok? Então, essa é a abordagem integradora, fechando essa nossa aula. E fica essa pergunta: um quintal de 4 metros quadrados pode ser uma paisagem? Para quem? Então, vamos lá ver. Para um gafanhoto, esse quadrado aqui tem heterogeneidade? Vamos pensar como ele? Vamos tentar imaginar como seria? Se para ele tem heterogeneidade, isso é uma paisagem. Se não tem, não é para o gafanhoto. E para o ser humano, um jardim pode ser uma paisagem? Vamos conversar isso no ao vivo também. Tá ok, pessoal? Então, a mensagem aqui dessa aula é que, ó, lembrar dessa imagem. A paisagem depende da escala que tem o meu observador, na escala que ele vive, na escala de área de vida dele. Então, se existe uma paisagem, a gente tem que primeiro investigar quem é o observador dessa pergunta e como que ele vivencia essa região. Se para esse observador ele enxergar, ele vivenciar coisas diferentes nessa região, que eu quero saber se é paisagem ou não. Então, se ele vivenciar e experienciar coisas diferentes, é uma paisagem. Se isso aqui para ele é um elemento só, não é uma paisagem, mas já como a gente conversou, para essa espécie, ela está dentro desse pedacinho, ela enxerga tudo isso dentro desse pedacinho, tá vendo que está projetado? Ela enxerga tudo isso. Então, esse pedacinho para essa espécie é uma paisagem, tá ok? Então, pessoal, ficamos por aqui.
Vou passar ainda, tenho aula sobre escala na ecologia e depois a gente conversa no encontro ao vivo. Levem suas dúvidas ou me escrevam por e-mail eveline@ufersa.edu.br, tá ok? Obrigada, pessoal. Até mais.